Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Célio Peliciari, apresentando um novo episódio de Passageiros de Algum Trem. Dessa vez eu estou solo, sem o Moacir Calarga, porque nós falaremos especificamente de uma importante história da humanidade que ocorreu no século XX, a história do Vietnã. Falaremos sobre a história moderna deste país que encantou o mundo ao vencer militarmente a maior potência militar do mundo, que na época era os Estados Unidos, e para isso nós faremos uma divisão aqui do nosso episódio em alguns capítulos, para ficar mais fácil entender e assimilar as questões que são muito históricas. Primeiramente, nós iniciaremos com uma pequena introdução para localizar o país nas suas mentes e corações. Segundo, falaremos sobre a colonização francesa. Terceiro, nós falaremos sobre o período histórico em que havia socialismo no norte do Vietnã e a guerra civil no sul do Vietnã. O quarto momento será a guerra de libertação contra os Estados Unidos e o quinto momento será a construção do socialismo. E por fim, obviamente, teremos uma rápida conclusão. Então, fique conosco porque nós iremos te surpreender contando a história desse maravilhoso país que é o Vietnã. Então, vamos iniciar. O Vietnã ele é um país do sudoeste asiático. Ele é localizado numa região que é chamada de Indochina. A etimologia de Vietnã, ou seja, o significado da palavra Vietnã, significa do sul. Isso porque remonta à sua história milenar, quando no primeiro milênio a região que hoje corresponde à Indochina estava sob controle chinês, sendo que o centro do Império Chinês se localizava ao norte. O Vietnã moderno possui uma área de 331 mil km². É uma área maior que a Itália a nível de comparação. A sua população é de 95 milhões de habitantes, sendo o 15º país mais populoso do mundo. Dessa forma, passa longe de ser um país de pouca relevância, como a cultura orientalista pode fazer os povos do Ocidente pensar. O país tem a leste o Mar da China, ao norte a própria China, ao noroeste o Laos e ao sudoeste o Camboja. No que concerne da história do Vietnã a este episódio, é o período iniciado com a colonização da Indochina e, consequentemente, do Vietnã pela França, que teve início em 1858. A França levaria até 1884 para completar a colonização da Indochina.
A colonização francesa no Vietnã não foi diferente do padrão colonial europeu. Foi uma máquina de moer gente, um período histórico marcado por um constante genocídio contra as populações locais. A título de exemplo, apenas para construir uma ferrovia no país, assim que a França conseguiu a colonização do território, a mando da metrópole, 25 mil vidas vietnamitas foram ceifadas. Os vietnamitas, por sua vez, não foram condescendentes com o invasor. A população constantemente revoltava-se e mesmo os setores médios da nação colonizada tomavam partido nas lutas anticoloniais. O personagem mais importante da história moderna do Vietnã e que foi central para a libertação do país é Ho Chi Minh, chamado carinhosamente pela população local de Tio Ho, e é assim que nós chamaremos ele aqui nesse episódio. Tio Ho emigrou do Vietnã à França ainda jovem, trabalhando em barcos franceses e viveu no país francês durante a Primeira Guerra Mundial. Aproximou do Partido Socialista Francês e participou da fundação do Partido Comunista Francês, de orientação leninista. Ele se mudou para Moscou, onde se dedicou à formação política e depois foi para a China, onde passou a dirigir o movimento comunista pela libertação da Indochina. Em 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, que o Japão fascista invade a colônia francesa, aproveitando a debilidade do país frente à guerra contra a Alemanha. Nesse momento, o Partido Comunista da Indochina organiza um grande levante popular no norte do Vietnã. Para lidar com a situação, pasmem, França e Japão, inimigos de guerra, unem-se para esmagar os revoltosos. Ainda em 1940, o Partido Comunista da Indochina organiza outra rebelião, dessa vez no sul, que é alvo de repressão inanimável pelos franceses, que bombardeiam e queimam aldeias e massacram seus moradores. Em 1941, Tio Ho e o Partido Comunista da Indochina engajam-se completamente na luta de guerrilha contra os fascistas japoneses e os colonizadores franceses. Para tanto, unem-se a outras organizações e criam o Viet Minh, uma frente de luta que tinha por objetivo a libertação da Indochina. Nesse momento, consagra-se a figura de Vo Nguyen Giap, um professor de história que lidera as táticas militares do Viet Minh. Uma curiosidade é que no final de 1941, Tio Ho viajou até a China para negociar com o Kuomintang, o partido nacionalista que governava a China naquele momento. Apesar de, naquele momento, o Kuomintang e o Partido Comunista Chinês estarem em uma aliança tática para derrotar o fascismo japonês, Chiang Kai-shek, líder do Kuomintang, decide prender Tio Ho, situação que perdura 14 meses. O seu objetivo era enfraquecer os comunistas na Indochina e fortalecer os grupos aliados na região. Durante as lutas entre japoneses e franceses pelo controle da Indochina, o exército francês organiza uma imensa requisição de arroz aos aldeões vietnamitas, no ano de 1942. O efeito desse crime foi a morte por inanição de 2 milhões de vidas vietnamitas no inverno do ano seguinte, um verdadeiro genocídio. A luta entre colonizadores franceses, fascistas japoneses e o Viet Minh duram até março de 1945, quando os japoneses conseguem derrotar completamente os franceses. Estes fogem para a China sob a proteção do Kuomintang de Chiang Kai-shek. Os japoneses criam um estado fantoche no Vietnã, que tinha à frente um imperador chamado Bao Dai. Em agosto de 1945, os eventos se precipitam. Os Estados Unidos lançam as 2 bombas nucleares no Japão e a União Soviética ataca as posições japonesas na Manchúria, região setentrional da China. No dia 16, os japoneses no Vietnã entregam o poder ao imperador Bao Dai e no mesmo dia o Viet Minh proclama a criação de um governo provisório sob a presidência do Tio Ho. Nos próximos dias, as populações do Vietnã passam a realizar protestos públicos, forçando no dia 30 de agosto o imperador a abdicar. No mesmo dia, o Viet Minh proclama a República Democrática do Vietnã. E 3 dias depois, Tio Ho realiza um discurso em Hanoi, principal cidade do Vietnã, para 500 mil de pessoas. Em setembro de 1945, após um acordo entre o alto comando aliado, tropas chinesas ocupam o norte do Vietnã e tropas britânicas desembarcam ao sul, com a justificativa de receber a rendição das tropas japonesas. Tio Ho e todo o povo vietnamita
teme que a recém-libertação do país seja interrompida por uma tentativa dos franceses de reconquistar o seu status colonial ou que a China tente intervir para beneficiar os seus aliados internos anticomunistas no Vietnã. Apesar das circunstâncias, são realizadas eleições em janeiro de 46, quando Thieu Ho consagra-se com quase 90% dos votos. As tropas britânicas mantêm a ocupação do sul do Vietnã até que as tropas francesas pudessem chegar, o que ocorre em setembro de 1946. Paralelamente, os chineses retiram-se do norte do Vietnã e dão espaço às tropas francesas. Avizinha-se novos confrontos entre o Viet Minh e os franceses. Thieu Ho traduz a conjuntura da seguinte forma: se o tigre parar, o elefante transpassará com suas possantes presas. Mas o tigre jamais parará, e o elefante morrerá de exaustão e hemorragia. Os franceses realizaram diversas escaramuças militares para provocar a República Democrática do Vietnã, a república recém-criada pelo Viet Minh. Mas o Viet Minh insistia em uma solução negociada. Em outubro de 46, os franceses embargam a venda de arroz do sul, controlado por eles, para o norte, controlado pelo Viet Minh. Ressalta-se que o sul possuía as melhores terras agrícolas, enquanto o norte havia desenvolvido-se na extração de minérios e na indústria. Para contornar a situação, o Viet Minh eximiu os camponeses de tarifas, resumindo a renda do governo apenas a receitas aduaneiras, ou seja, a importação e exportação. Porém, os franceses, para pressionar o Viet Minh, exigiram uma parcela dessa renda, tentando então sufocar o orçamento do governo do norte. Diante da recusa deste, os franceses bombardearam a cidade de Haiphong no dia 23 de outubro, deixando 6.000 mortos. E, ao mesmo tempo, invadem via desembarque a cidade da República Democrática do Vietnã, o Vietnã Livre, reiniciando a guerra. Os franceses atacam Hanoi, a capital do Vietnã Livre, em dezembro. A luta é escarniçada, casa a casa, e dura até fevereiro de 1947. Quando as tropas do Viet Minh retiram-se para as florestas e montanhas. O Viet Minh retoma a guerra de guerrilha inspirados na luta do Partido Comunista Chinês de Mao Zedong. A conjuntura global torna-se complexa e ainda menos favorável à aspiração de liberdade do povo vietnamita. Os comunistas na França saem do governo de coalizão direto para a prisão e inicia-se a doutrina Truman nos Estados Unidos. A política de caça aos comunistas nos países centrais do capitalismo, somada a intervenções militares nos países periféricos e apoios a golpe de Estado anticomunistas. É em 1947 que inicia a intervenção dos Estados Unidos no Vietnã. A priori, somente financiando a guerra colonial dos franceses e agindo no plano diplomático. É por pressão dos Estados Unidos que os franceses aceitam receber, em 1948, o ex-imperador, aquele que foi apoiado pelos fascistas japoneses, que estava exilado em Hong Kong, Bao Dai, para liderar um novo Estado fantoche, dessa vez pró-francês. A guerra de guerrilha pela libertação do Vietnã continua até que em 1949 novas circunstâncias repercutem na política externa dos Estados Unidos. Os comunistas triunfam na China. A partir desse novo fato, os Estados Unidos passam a intervir diretamente na Ásia, primeiramente na Guerra da Coreia, de 50 a 53, e posteriormente no próprio Vietnã. O Viet Minh, governo do Vietnã do Norte, segue tendo sucesso na Guerra de Libertação. Os franceses padecem na capacidade de manter o território ocupado, enquanto o Viet Minh inicia programas de alfabetização nos seus territórios e a reforma agrária. O apoio popular ao Viet Minh cresce. Paralelamente, o apoio dos Estados Unidos aos franceses e aos vietnamitas pró-franceses do governo de Bao Dai cresce significativamente. Em 1951, os Estados Unidos cobriam 15% dos custos de guerra. Em 1954, chegam a cobrir 80% dos custos de guerra. Além disso, enviam oficiais militares e armas para o governo fantoche pró-francês de Bao Dai. É nesse período que se tornam proeminentes os túneis da resistência vietnamita. O controle dos territórios alternavam-se dia a dia. Em alguns casos, no período de dia, quando ficavam sob o controle francês, e de noite, quando o Viet Minh ocupava o território. As batalhas concentravam-se no delta do Rio Vermelho, no norte do Vietnã, região que se situa a capital Hanoi, a cidade mais populosa do país. Em 1954, ocorre uma importante batalha, o cerco pelo Viet Minh à cidade de Dien Bien Phu.
Na ocasião, 16 mil soldados de elite franceses rendem-se à resistência vietnamita. O evento é importante, pois pressiona uma mudança na política francesa, circunstância que Mendes France assume como primeiro-ministro da França e passa a defender o fim do conflito. O secretário de governo dos Estados Unidos, Foster Dulles, e boa parte do governo, naquele momento, defende uma intervenção militar dos Estados Unidos, junto aos franceses e aos britânicos, no Vietnã, seguido por maciços bombardeios aéreos e, inclusive, nuclear. Essa não será a primeira vez que personagens importantes da política estadunidense defendem bombardeios nucleares no Vietnã. Pressionado no Camboja, no Laos e diante de uma vitória imensa no Vietminh, os franceses optam por abrir negociações de paz, que foram fortemente rechaçadas pelos Estados Unidos. Em 8 de julho de 1954, iniciam-se as conversações envolvendo a República Democrática do Vietnã, sob o comando do Vietminh, o Reino Unido do Vietnã, sob a liderança do imperador Bao Dai, a França, o Reino Unido, os Estados Unidos, o Camboja, o Laos, a União Soviética e a República Popular da China. No dia 20 de julho de 1954, os países envolvidos na conferência assinam um Acordo de Genebra, com exceção dos Estados Unidos. Estabelece-se um cessar-fogo, a divisão temporária do Vietnã entre Norte, controlado pelo Vietminh, e Sul, controlado pelo imperador Bao Dai, que era subserviente aos franceses. Os civis teriam 2 anos para se mudar para um lado de sua preferência e os prisioneiros deveriam ser libertados. Além disso, ficou acordado a realização de uma eleição para o povo escolher um novo governo e unificar o país. Assim nós concluímos a primeira parte do nosso episódio. Người chiến sĩ giải phóng quân miền Nam anh hùng thành đồng tổ quốc. Anh đi về đâu từ quy nhơn đến biên hòa, vượt qua sông bé oai hùng về Phước Long sẽ chiến thắng. Anh đi trước hàng quân tiến về giải phóng nông thôn, tiến về thành phố thân yêu đạp trên xác tù. Anh đang hành quân ra tiền tuyến mang theo tình yêu rải cấp trong tim. Mỗi bước ta đi vùi thấy quân giặc cướp nước, mỗi bước ta đi diệt tan bao bộ đồn thù. Theo bàn chân ta nơi nơi vùng lên, mỗi bàn chân ta ghi thêm một chiến công sáng soi muôn đời sau. Chiến sĩ giải phóng quân miền Nam anh hùng thành đồng tổ quốc. Anh đi về đâu từ Quy Nhơn đến Biên Hòa, vượt qua sông bé. Vamos dar início à segunda parte do nosso episódio, que é Socialismo no Norte e Guerra Civil no Sul. Nessa nova circunstância de divisão do país, os Estados Unidos passam a ser o principal protetor do governo de Bao Dai e, para tanto, criam a Organização do Tratado da Ásia do Sudeste, envolvendo Estados Unidos, Reino Unido, França, Paquistão, Tailândia, Austrália e Filipinas. Essa organização tinha como prerrogativa a intervenção militar na Indochina. A divisão do país era meramente ideal, pois na prática, com exceção das aldeias controladas pelas máfias vietnamitas, o Vietminh, ou seja, o governo do Vietnã do Norte, controlava ou influenciava de sobremaneira cerca de 50% a 70% das aldeias do Vietnã do Sul. Isso segundo os relatórios da inteligência estadunidense. Com a saída dos soldados do Vietminh do Sul em direção ao norte, o governo de Bao Dai inicia uma perseguição às populações que apoiavam os comunistas. Seu governo é responsável por massacrar diversas aldeias e ficam notórias prisões coletivas de camponeses em jaulas. O Vietminh denuncia mundialmente as agressões do Acordo de Genebra. Inclusive, o fato dos prisioneiros do Sul não terem sido libertados, ao passo que Thieu Ho garantiu a soltura dos prisioneiros de guerra do Norte. O incrível é que, ainda assim, a mídia burguesa mundial acusava Thieu Ho de ser terrorista, ao passo que o Sul era símbolo da liberdade.
Em razão do vínculo que o imperador Baldai tinha com os franceses colonizadores e os japoneses fascistas, os Estados Unidos tomam a decisão de substituí-lo, para poupar a nova engenharia neocolonial dos desgastes do passado. Dessa forma, é organizado um plebiscito em 1955, onde a monarquia de Baldai sai derrotada em favor de uma república burguesa sob o controle do seu próprio primeiro-ministro, Nho Jin Dien. As eleições, programadas para unificar o país em 1956, são frustradas pelos Estados Unidos, que temiam uma vitória inconteste do Viet Minh. O governo de Dien tinha duas características marcantes. Primeiro, todo o governo estava estruturado ao entorno de sua família. Um de seus irmãos era chefe de duas organizações partidárias. A cunhada presidia a Liga Feminina e o parlamento. O outro irmão era uma espécie de governador e controlava sua própria polícia secreta. Outro irmão e uma irmã eram donos da maior parte das empresas da Cochinchina, território ao sul do país, e de Annan, território central. Por fim, outro irmão era embaixador em Londres e mais um parente embaixador em Washington. Segundo, que o governo era um governo pró-católicos num país de maioria budista. Dien era de tal modo um ditador que durante o período de paz no Vietnã, entre 54 e 59, morreram mais pessoas no Vietnã do Sul que a Guerra da Indochina. Seu governo promoveu uma reforma agrária antipopular para devolver as terras socializadas pelo Viet Minh nos tempos que este ocupou algumas áreas no sul, provocando rebeliões dos camponeses, que contavam com o apoio do governo do norte. Além disso, perseguiam as minorias políticas, ao passo que, no norte, estes gozavam de autonomia. Essa situação concede grande apoio ao Viet Minh entre as minorias do sul. A partir de 1959, abre-se um período de verdadeira guerra civil no sul. Os camponeses resistem ao governo autoritário de Dien com o suporte do Viet Minh. O cenário internacional após a Guerra da Coreia era de uma tentativa de detente, ou seja, de apaziguamento das tensões entre o bloco capitalista e socialista. Por isso, a União Soviética, a China Popular conduziram suas relações internacionais a fim de evitar um conflito aberto armado no Vietnã, com intervenção direta nos Estados Unidos, aos moldes do que aconteceu na Guerra da Coreia, aconselhando Thieu Ho a não intervir diretamente em favor dos vietnamitas massacrados pelo governo de Dien no sul. Enquanto isso, o Viet Minh tentava reconstruir o Vietnã do Norte, introduzindo a industrialização, com o primeiro plano quinquenal de 1961, e a reforma agrária. Nesse processo, 2.200.000 famílias foram beneficiadas com a redistribuição de terras. O processo, no entanto, foi conturbado, gerando descontentamento entre o campesinato. Em 1957, o Viet Minh retifica a reforma agrária num processo de transição mais lento. Primeiro, instituindo formas primárias de trabalho cooperado nas colheitas. Segundo, formas inferiores de trabalho cooperado na exploração e gestão, com a manutenção da propriedade privada. E, por fim, a socialização completa das terras e dos equipamentos. O que mais chama a atenção nesse período de paz no Norte, entretanto, é a revolução sanitária e educacional. Com o apoio dos países socialistas, médicos e enfermeiros foram formados e o povo vacinado contra varíola, poliomielite, empalaudismo, febre tifoide, tornando raro os casos dessas doenças. Na educação, o governo revolucionário conseguiu alfabetizar todos os adultos ainda nos primeiros anos de governo. Nos idos de 1960, a situação do governo de Dien, no Vietnã do Sul, era degradante. Em novembro, a parcela do exército tenta dar um golpe de Estado, que é desbaratinado pelo governo. Mas fica evidente o descontentamento com a incapacidade do governo de frear o avanço do Viet Minh no sul. Aproveitando o clima negativo aos inimigos, a resistência à vassalagem do Vietnã aos Estados Unidos cria uma Frente Nacional de Libertação do Vietnã do Sul. A termo de curiosidade, os combatentes dessa frente ficaram conhecidos como Vietcongs, o que significa literalmente comunistas vietnamitas. A FNL, o nome que daremos daqui em diante a esta frente de resistência criada pelos comunistas e parcela da direita do Vietnã do Sul contra o governo de Dien e os Estados Unidos, era mais abrangente que o Viet Minh. A ideologia e a ação política da frente assumiu uma forma de um nacionalismo revolucionário. O exército da FNL foi dividido em 3 segmentos: as milícias locais, pouco armadas e destinadas a defender as aldeias libertadas; tropas regionais, melhores armadas, com menor número e destinadas à proteção das províncias; e, por fim, as tropas regulares, que eram melhores treinadas,
politizadas e que atuavam em tempo integral. Estas últimas ficaram conhecidas como capacete duro pelos estadunidenses. A título de comparação, a Frente Viet Minh era mais rudimentar, destinada a combater o colonialismo com um Estado próprio. Já a FNL procurava infiltrar-se no Estado existente para substituí-lo por outro. Um militante do Viet Minh disse sobre isso: nos velhos tempos, estávamos barrando estradas para interceptar veículos. Eles, da FNL, preferem embarcar nos automóveis existentes. Em 1960 a 1964, o governo de Diem, fantoche dos Estados Unidos, tem 3 vezes mais tropas que a FNL. No entanto, o apoio à frente cresce, sendo que a área ocupada pela frente quadruplica nesse período. Em termos globais, a derrota nos Estados Unidos em Cuba para os nacionalistas anti-imperialismo estadunidense e posteriormente aos comunistas liderados por Fidel coloca um imperativo aos Estados Unidos de que não basta apoiar a direita local, mas que seria necessário a intervenção direta. Desenvolve-se uma estratégia para a contenção da expansão comunista, que visava usar chantagem nuclear contra a União Soviética e a China para esses diminuírem o apoio ao Viet Minh e à FNL. Além disso, o novo pensamento estratégico era composto por 3 fases. Primeiro, o apoio ao regime amigo, que já estava acontecendo. Segundo, contra-insurgência, com envio de tropas estadunidenses. E terceiro, uma guerra limitada aos moldes da Guerra da Coreia. A segunda fase da estratégia iniciou-se em 1961, com o envio de tropas estadunidenses ao Vietnã do Sul, oficiais para coordenar o esforço de guerra e equipamento militar. As tropas estadunidenses tinham autorização para saquear as aldeias que apoiavam a FNL. Inclusive, era comum a queima de aldeias e mesmo das árvores frutíferas. Nos locais onde as tropas do Vietnã do Sul não conseguiam chegar, bombardeava-se com napalm e produtos químicos com o objetivo de destruir a floresta e as plantações. Com a situação degringolando para o governo de Diem, diante de vários protestos domésticos na capital, Saigon, perdas militares para a FNL e o fechamento do maior pagode budista em Saigon e a prisão de dezenas de monges, os Estados Unidos decidem por um golpe contra o seu aliado, que é orquestrado pela CIA. Assume uma junta militar e Diem é assassinado. Nessa altura, a situação é extremamente difícil para os Estados Unidos. O governo fantoche controla apenas as principais cidades e estradas, enquanto 75% do país já estava sob o controle da FNL. Para piorar, após o golpe de Diem, sucedem-se 13 golpes de Estado. O governo de Diem estava de tal forma estruturado com a sua família no Estado que a ausência dele deixou o Estado do Vietnã do Sul desestruturado. O senador estadunidense, que também foi candidato à presidência, Barry Goldwater, chegou a propor o uso de armas nucleares para destruir as florestas do Vietnã do Sul, que eram o principal refúgio da FNL. No dia 2 de agosto de 1964, um destroyer estadunidense entra em águas do Vietnã do Norte e troca tiros com lanchas rápidas da República Democrática do Vietnã. O feito tem o objetivo de testar a opinião pública e prepará-la para a terceira fase da estratégia militar, a Guerra Limitada. Em fevereiro de 1965, 50 caças-bombardeios estadunidenses bombardearam o Vietnã do Norte e, simultaneamente, os marines desembarcam no país, iniciando a invasão. Kamrat till strid mot slöddret som bombar din mark. Taggtråd och växtgift kan aldrig kuva din anda, Vietnam. Massornas mod, hjältarnas blod har skapat ditt flammande land. Vietnam, Vietnam, ditt folk visar vägen fram tills imperialismen störtats i död och i brand. Från Ecuador till Korea, från Moçambique. Iniciaremos agora
a terceira parte do nosso episódio, a Guerra de Libertação. As tropas estadunidenses iniciaram com um efetivo de 25 mil soldados em 1965 e chegaram a 600 mil soldados em 1968. O exército do Vietnã do Sul, que era aliado dos Estados Unidos, era composto por cerca de 1 milhão de soldados bem armados. Na época da guerra, construiu-se o maior heliporto do mundo no Vietnã do Sul, para possibilitar a logística da imensa frota de helicópteros. Além desses efetivos, somam-se 60 mil soldados sul-coreanos, filipinos, australianos e neozelandeses. A máquina de guerra não tinha como objetivo vencer o inimigo meramente, mas, nas palavras do general estadunidense Curtis LeMay, digam aos vietnamitas para colocarem o rabo entre as pernas, ou nós vamos lançá-los na Idade da Pedra. Era uma guerra, uma operação de aniquilamento, de aniquilação de um povo. Nos idos de 1967, a situação política do Vietnã do Sul tinha se estabilizado, para conforto dos Estados Unidos. Entretanto, a tentativa de criar uma guerrilha no norte, através da infiltração de soldados de elite do sul, fracassou. Os Estados Unidos descobriram, na prática, que não se pode criar uma guerrilha exclusivamente com apoio externo, fato que contrasta com a capacidade do Viet Minh e da FNL de alavancar suas ações no sul com apoio do campesinato local. Apesar do maquinário de guerra dos Estados Unidos darem vantagem ao Vietnã do Sul, a presença militar ostensiva do país causava incômodo no povo que outrora fora colonizado pela França e agredido pelo Japão. A ausência de efetivo soviético e chineses no lado norte, por sua vez, dava legitimidade internacional ao norte como nação agredida. Um dos efeitos colaterais da guerra foi a urbanização forçada no Vietnã do Sul, que buscava diminuir a força da FNL no campo. A capital, Saigon, passou de 500 mil de habitantes no início da intervenção dos Estados Unidos para 4 milhões, ou seja, 8 vezes mais, no fim do conflito. A situação do povo que vivia em Saigon era tal que o jornal Times escreveu: a melhor maneira de ganharmos esta guerra seria convidar Ho Chi Minh para visitar a cidade. Depois de uma rápida olhada e cheirada, ele declararia: nós não queremos nenhum pedaço disto. Enquanto a República Democrática do Vietnã, o Norte, descentralizava as fábricas e sua população para diminuir os efeitos dos bombardeios estadunidenses. Um fato emblemático era que, ao invés da população correr aterrorizada pelos bombardeios, o povo do Vietnã do Norte atirava com toda sorte de arma contra os aviões estadunidenses, inclusive com armas pessoais, como fuzis, conseguindo mesmo abater alguns aviões sofisticadíssimos. O governo revolucionário do Norte organizou o país para uma guerra total, uma mobilização do povo inteiro para o esforço de guerra. Ainda que a FNL fosse armada em geral com armas antiquadas, o apoio do Bloco Socialista possibilitou um reforço para os Vietcongs. A tática de guerra popular centrava-se em atacar a retaguarda do inimigo, criando vários focos de batalha. Já a República Democrática do Vietnã desenvolveu sistemas antiaéreos para proteger suas principais cidades e, posteriormente, ganharam um reforço importantíssimo dos soviéticos, que lhe deram caças MiG e baterias antiaéreas modernas. Uma das mais importantes batalhas da guerra ocorreu em 11 de maio de 1967, quando a FNL bombardeou com morteiros a imensa base aérea de Bien Hoa, posição conquistada através de um engenhoso sistema de túneis. Na ocasião, foram destruídos 27 aviões de milhões e milhões de dólares, sem nenhuma baixa para o lado do Vietcong. Este ponto de inflexão fazem os Estados Unidos mudarem a estratégia de guerra de Search and Destroy, procurar e destruir, para Clear and Hold, limpar e guardar. Durante a ofensiva estadunidense, que se sucedeu a esse ataque brilhante dos Vietcongs, a FNL organiza uma nova ofensiva, a ofensiva do Tet, que ocorre em 1º de fevereiro de 1968. Todas as cidades do Vietnã do Sul e as maiores bases dos Estados Unidos são atacadas simultaneamente, feito absolutamente notório. A batalha persiste por vários dias, em uma luta escarniçada por todo o Vietnã do Sul. Findada a ofensiva, houve uma vitória tática militar para os Estados Unidos, sendo que a FNL perdeu 20 mil soldados. Contudo, diante da impressionante capacidade da FNL de realizar um ataque a
todos os pontos do Vietnã do Sul, ficou claro para o mundo e para os Estados Unidos que a vitória estadunidense estava muito distante e que a FNL tinha amplo apoio popular. A repercussão internacional do feito dos Vietcongs foi uma grande vitória no campo político para os revolucionários. 3 meses depois, os Estados Unidos iniciam conversações diplomáticas em Paris para colocar um fim ao conflito. O intuito era retirar parcialmente os soldados estadunidenses e armar, melhor ainda, os soldados do Vietnã do Sul. Em 1969, Richard Nixon é eleito prometendo a vietnamização do conflito, ou seja, a retirada gradual dos soldados estadunidenses e o armamento dos soldados do Vietnã do Sul. O cenário era tal que, nesse momento, 30% dos soldados estadunidenses estavam viciados em alguma droga, nível que se levaria a 70% em 1971. A debilidade do exército do Vietnã do Sul e do exército estadunidense também ocasionava assassinato de oficiais e suboficiais e a simples recusa de combater. No mesmo ano, morre Thieu Ho. Apesar da grande perda, a FNL mantém-se firme e era tal a situação favorável que cria um governo provisório no Sul, sob o seu comando. Este governo foi conhecido em 1972 como legítimo representante do povo do sul do Vietnã, pelo movimento de países não aliados. A diminuição do enfrentamento pelos exércitos é substituída pelo reforço dos Estados Unidos na guerra tecnológica e aérea. Em 7 anos de guerra, foram usadas pelos Estados Unidos 7 milhões e 500 mil toneladas de bomba no Vietnã. São 2 vezes mais do que os Estados Unidos usou em toda a Segunda Guerra Mundial. A barbárie também aumenta. O coronel Ryu executa centenas de pessoas em Nha Trang e o tenente Calley massacra 567 pessoas, todas velhas, mulheres e idosos. Os massacres são largamente documentados e publicizados pelo mundo, afetando seriamente a propaganda de guerra dos Estados Unidos. O primeiro-ministro sueco, inclusive, comparou a ação dos estadunidenses no Vietnã ao terror nazista. Curiosamente, ele foi assassinado depois disso. Além disso, a fraude eleitoral para manter o governo sob o controle dos Estados Unidos irrita a população do Sul e vários protestos são organizados em Saigon, a capital. Para tentar contornar a situação, os Estados Unidos pressionam a União Soviética e a China para diminuírem a ajuda aos Vietcongs, ao mesmo tempo que lançam outra ofensiva contra a FNL e o Vietnã do Norte. Durante 15 dias de ofensiva, em 1972, são lançadas 100 mil toneladas de bombas no Vietnã, o que significa 5 bombas nucleares como a que foi lançada em Hiroshima. Para contrabalancear o conflito, a União Soviética entrega baterias antiaéreas modernas à República Democrática do Vietnã. Se antes disso, 100 mil operações de bombardeio resultaram em apenas um avião abatido, durante a ofensiva estadunidense, com as novas baterias antiaéreas em posse do Vietnã do Norte, 23 aviões B-52, moderníssimos na época, são abatidos, tornando as baterias do Vietnã do Norte as mais eficientes do mundo. Diante da resistência inabalável dos Vietcongs, os Estados Unidos decidem por assinar um cessar-fogo, que se concretiza em janeiro de 1973. O acordo ainda continha a exigência da retirada das tropas estadunidenses e o reconhecimento de 2 governos e 2 exércitos no Sul, um fantoche dos Estados Unidos e o governo revolucionário da FNL. Também seriam realizadas eleições gerais no país. Os Estados Unidos, apesar de retirarem suas tropas, compensam reforçando sua marionete no Vietnã do Sul. O governo pró-Estados Unidos tinha mais de 1 milhão de soldados, 2 mil tanques e incríveis 2 mil aviões, o que fazia o pequeno governo fantoche dos Estados Unidos no Vietnã do Sul possuir a 3ª maior força aérea do mundo. A saída das tropas estadunidenses deixou a economia do seu aliado em frangalhos. O Vietnã do Sul passou de exportador de comida para importador. A corrupção era severa. A prostituição havia tornado-se uma das bases da economia, com estimativas de 100 mil prostitutas vivendo apenas em Saigon, a capital. O governo revolucionário provisório, ou seja, a FNL, percebendo que o governo fantoche dos Estados Unidos não tinha intenção de cumprir o Acordo de Paris, tal como anteriormente não cumpriu o Acordo de Genebra, e diante das escaramuças militares que o governo do Vietnã do Sul realizava contra as forças revolucionárias, mesmo diante do cessar-fogo, decide tomar a iniciativa de uma ofensiva final,
São preparados 5.000 quilômetros de oleoduto e 20.000 quilômetros de estradas para garantir a logística do assalto final. Em 1974, estoura o escândalo de Watergate, envolvendo escutas ilegais por parte do presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, que renunciou à presidência. O ataque da FNL inicia-se em março de 1975, empurrando o exército vietnamita, fantoche dos Estados Unidos, para a região da Conchinchina, região mais austral do Vietnã. O ímpeto da FNL esvai-se e, para concluir a guerra antes da temporada de chuvas, o primeiro corpo do Exército da República Democrática do Vietnã, o Norte, com aproximadamente 80.000 soldados, percorre quase 2.000 quilômetros, a maior parte a pé, em apenas 21 dias, para se apresentar na linha de batalha. No dia 30 de abril de 1975, o conflito é findado, com vitória retumbante para a FNL e o Vietnã do Norte. O esforço homérico do povo vietnamita por sua libertação nacional, no entanto, não seria o bastante caso as revoluções soviéticas e chinesas não tivessem proporcionado suporte técnico-científico-militar às tropas revolucionárias do Vietnã. A existência das potências nucleares anticapitalistas impuseram determinados limites à atuação dos Estados Unidos. E assim, nós concluímos a terceira parte do nosso episódio. Miền Nam chúng ta cùng vươn lên mơ, gì thế cùng đi pha tàng đầy lúa ban nước. Ôi sao tan có rơi lòng hận thù ngất trời, sông núi bao nhiêu năm cắt rời. Tìm tu lòng thù trắng, tới trường xuân vinh quang, tu dung đón ta xung phong đi giết thù, vai sát vai chung một bóng cờ. A conjuntura global da década de 70 é favorável aos comunistas. Tem-se o fim do regime fascista na Espanha, na Etiópia é derrubado o ditador, em Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe conquistaram suas independências sob liderança do movimento revolucionário comunista. Contudo, a pior derrota ao capitalismo, sem dúvida, foi no Vietnã, pois lá eles intervieram diretamente. Entretanto, os reflexos da guerra foram terríveis para o Vietnã. 30% de toda a terra arável do país ficou inutilizada por químicos que haviam sido despejados pelos Estados Unidos. Até hoje, o governo precisa ensinar a população a como lidar quando se encontra com um artefato suspeito, pois bombas não explodidas na época da guerra ainda causam mortes. Milhões de pessoas no sul desabituaram-se a trabalhar dignamente, vivendo da prostituição, do tráfico de drogas, da corrupção e da ajuda financeira dos Estados Unidos. A frugalidade da vida da classe média soviética pró-capitalista contrastava com a moral espartana nortenha, de modo que houve alguns conflitos sociais entre os revolucionários e as classes que perdiam seus privilégios. A perda total de vidas vietnamitas durante o conflito no último período é estimada em 2 milhões de vidas, chegando a 4 milhões se contado desde 1939. Em abril de 1976, ocorrem eleições gerais, onde o país é unificado e o Partido Comunista do Vietnã tem a maioria. Subsistem entre mentes o Partido Socialista e o Partido Democrático, como aliados do Partido Comunista do Vietnã. Apesar da unificação, a divisão do país persistiu. O Norte continua a construção do socialismo e o Sul engaja-se na reconstrução do país. O Partido Comunista do Vietnã decide por uma lenta transição no Sul, para minar a força da classe média e da burguesia. 200.000 pessoas foram presas em campos de trabalho forçado para reeducação e 2 anos depois, 90% já havia sido libertado. 1.200.000 pessoas foram realocadas no campo.
A reconstrução material do país e do socialismo tem seus percalços. Entre mentes, um novo grande problema avizinha-se, mais um conflito envolvendo o povo vietnamita. O Khmer Vermelho, movimento comunista do Camboja, liderado por Pol Pot, que havia tomado o poder no seu país, estava praticando um genocídio contra sua população e, pasmem, apoiado concomitantemente pela China comunista e pelos Estados Unidos, pratica escaramuças militares contra o Vietnã. Não cabe aqui aprofundar a situação do Camboja e do Khmer Vermelho, portanto, faço apenas uma síntese. Baseado num desvirtuamento da ideologia marxista-leninista, em especial da maoísta, e num sincretismo com o budismo local, Pol Pot lidera uma desurbanização, negando o avanço técnico-científico e praticando um genocídio, estimado em 700 mil pessoas entre assassinatos e mortes por inanição, que representava 20% da população à época, contra todos seus opositores. Mais 30% da população foge para a Tailândia e para o Vietnã. O objetivo do dantesco movimento Khmer Vermelho era a abolição das cidades, a organização da vida no meio rural e a restauração da glória do Império Angkor, que existiu naquela região. Por isso, exigiam do Vietnã as terras do Império, que existiu há 1000 anos atrás. A situação diplomática agudiza-se. A China rompe relações com a União Soviética e com o Vietnã, e mantém seu apoio ao Khmer Vermelho. O Vietnã decide incentivar a criação de uma guerrilha local contra o Khmer Vermelho e, em janeiro de 79, invade o Camboja com 200 mil soldados. A vitória é rápida e o Khmer Vermelho refugia-se na Tailândia. Em represália à invasão do Camboja pelo Vietnã, a China invade o norte do Vietnã em fevereiro com 600 mil soldados. A União Soviética ameaça entrar no conflito para defender o seu aliado, o Vietnã. E em março, o exército chinês se retira do Vietnã. A nova situação impõe um isolamento ao Vietnã, que passaria a manter relações econômicas apenas com o bloco soviético. Para se ter uma ideia da complexidade da situação, a Assembleia Geral da ONU decidiu que o Vietnã deveria retirar-se do Camboja e devolver o poder ao Khmer Vermelho. Na década de 1980, o governo inicia reformas no meio rural, flexibilizando a socialização da riqueza. Em níveis das relações internacionais, os Estados Unidos intensificam a pressão à União Soviética, posicionando mísseis na Turquia, que é respondida pela tentativa de colocar mísseis em Cuba, gerando a famosa crise dos mísseis. O objetivo dos Estados Unidos é pressionar o orçamento soviético para diminuir o apoio aos países e movimentos terceiro-mundistas, e aos seus aliados, obviamente. Os Estados Unidos também passam a privilegiar o armamento de grupos contra-insurgentes, que ocorre na Nicarágua, no Afeganistão, onde ele patrocinou o Talibã, na Angola, Moçambique, Filipinas, El Salvador, Guatemala e outros. O custo econômico e diplomático de manter tropas para garantir um novo governo do Camboja, entre mentes, era alto para a recém-unificada e libertada nação do Vietnã. Ao mesmo tempo, a política de detente diminuição das tensões da Guerra Fria de Mikhail Gorbachev começava a deixar o Vietnã sem apoio externo. Para tanto, era necessário um novo período de reformas. Em 1988, o exército do Vietnã sai do Camboja. Mais tarde, o país resolve as questões fronteiriças com a China e retoma as relações diplomáticas com os Estados Unidos. O fim do bloco soviético foi um ponto de inflexão na política do Vietnã. O país optou por um modelo de desenvolvimento semelhante ao chinês, conhecido como socialismo de mercado. Este movimento ficou conhecido como Doi Moi, ou renovação, que consistia em 5 pontos: descentralizar a economia e dar autonomia para as empresas estatais, a transição de políticas administrativas para monetárias para o controle da inflação, a adoção de uma política econômica exportadora e a liberação do investimento estrangeiro, a restituição da propriedade privada, da terra e a flexibilização do controle e venda dos produtos agrícolas. E, por fim, a aceitação do setor privado como um motor de crescimento econômico. Essas políticas, no entanto, não vieram por uma percepção antissocialista do povo e do governo vietnamita, mas sim de uma necessidade material. Truong Trinh, que foi secretário-geral do Partido Comunista e presidente da Assembleia Nacional, disse o seguinte sobre isso: nos outros países socialistas, a renovação permitirá alcançar o nível dos países avançados. Mas, para o nosso país, a renovação é uma questão de vida ou morte. Só há uma saída para o impasse atual: mudar o nosso modo de pensar e trabalhar. Isso se deve porque a introdução do Vietnã no mercado global tinha como exigência dos países capitalistas a aceitação de determinadas condições que foram elaboradas pelo Banco Mundial. Dessa forma, em 1992, foi aprovada pelo povo vietnamita uma nova constituição, na linha do Doi Moi, ou seja, das reformas. Permitiu-se também a candidatura de independentes,
O Partido Comunista do Vietnã, no entanto, obteve 90% do apoio popular nas eleições que se sucederam. O país passa a crescer a uma taxa maior que 5% ao ano, ritmo que mantém até hoje. Em 1993, os Estados Unidos suspenderam o embargo ao país. E isso não é menos importante, pois o embargo da maior economia do mundo significava que o Vietnã não podia exportar para o país e para a maior parte de seus aliados. E também não podia importar os seus produtos feitos nos Estados Unidos, feitos por empresas dos Estados Unidos em outro país, ou mesmo produtos que possuem algum componente feito nos Estados Unidos ou por uma empresa dos Estados Unidos em qualquer país. Era um limitador imenso para a economia vietnamita. O país também foi beneficiado pela política estadunidense para enfraquecer a China, que tornou-se a maior rival da potência capitalista, que consistia exatamente em manejar os investimentos na Ásia para outros países que não a China. E aqui nós encerramos a nossa quarta parte deste episódio. E iremos agora para a conclusão. A Revolução do Vietnã, que fora sempre uma união entre comunismo e nacionalismo, uma revolução anticolonial e antineocolonial, exigiu meio século de sacrifício do povo vietnamita. Basicamente, entre 1939 até 1988, o Vietnã esteve em guerra com curtos interregnos de paz. O povo vietnamita forjou a sua história moderna, baseada na cooperação coletiva para garantir a sua autodeterminação e o seu desenvolvimento. É uma história que deve ser abraçada por todos os corações justos do mundo e suas experiências merecem ser estudadas e assimiladas. Viva o Vietnã e a Revolução Socialista! Trung hào hiếu quân bước chân dồn vào trên đường hồng người xa, thời in máu chiến thắng mang hồn nước, súng vây sắt trên khúc quân hình ca, đường vinh quang xây xa quân thù, thắng sáng nào cùng nhau lập chiến công. Vì nhân dân chiến đấu